um projeto dentro de um outro projeto e adicionar o esquemático e o PCB, nada mais justo seria eu mostrar para vocês as ferramentas desse ambiente de desenvolvimento, tanto do esquemático quanto do PCB. Então vamos lá. Se vocês olharem aqui, essa telinha é bem interessante. Ela me mostra a coordenada do mouse, tá vendo? Coordenada do mouse, e mostra também o layer onde eu estou. Então se eu vir aqui embaixo, ó, tá? Eu estou no top layer e é exatamente o que está mostrando na telinha aqui. Se eu mudar para o outro layer, olha, ele já mudou, mas também pega a coordenada do mouse. E vê que coisa interessante. Se eu chego aqui, ó, tá vendo? Ele já começa também. Você percebe que aqui está zerado e de um momento em diante ele começa também a mexer, olha. Opa! Por quê, ó? Por causa da linha daqui, ó. Isso aqui é o eixo, é a referência, tá? Então por isso que antes disso não tem movimento aqui em X, tá? Depois disso tem movimento em X e Y, tá bem? Outra coisa bem interessante, esse Action Bar aqui, que é o menu de ferramentas, tá? É novo, ele só apareceu nas versões de 2018, se não falha a memória, tá? E essas ferramentas são essas daqui. Então, na nova versão, essas ferramentas não estão mais disponibilizadas onde vocês estão vendo. Como é que eu fiz para colocar elas aqui? Eu cliquei com o botão direito aqui, está vendo? E eu selecionei as ferramentas que eu queria. Tem mais, e ainda dá para customizar. Eu gosto de telas assim, tá? Então, é o meu jeito. Se vocês não quiserem, por exemplo, esta ferramenta aqui, eu consigo pegar ela aqui. Dentre elas, uma coisa bem interessante, se você, vou fechar aqui, se você quer enxergar a ferramenta, o que ela tem, você dá um clique nela e aí vai aparecer os menus, tá? Ou então você clica com o botão direito nela e vai aparecer as ferramentas lá dentro, tá? Essa daqui, por exemplo, botão direito tem essas ferramentas. Esta daqui tem essas ferramentas e assim sucessivamente, tá? Então, para vocês virem quais as ferramentas que estão embutidas aqui, tá bem? Tem essas também, tá? Ou seja, tem um monte de ferramentas e elas são referente ao tipo de ambiente onde vocês estão. Se eu estiver no ambiente de PCB, essas ferramentas vão ser referente a este ambiente. Eu vou mudar aqui e vou pegar um ambiente de esquemático. Vou pegar esse daqui, ó. Percebe que esse Action Bar já mudou? Ele pegou ferramentas para o ambiente do esquemático, tá bem? Algo bem interessante. Também você pode acrescentar essas ferramentas aqui, ó, como eu fiz, tá? E, enfim, um monte de outros recursos que você pode acrescentar aqui, tá? Uma outra coisa bem interessante é que surgiu esse painel aqui. Na realidade, esse painel sempre existiu, porém, vou clicar aqui. A maioria desses navegadores aqui estavam distribuídos aqui. A minoria se encontrava aqui dentro. Então o que o Altium fez foi juntar todo mundo aqui, tá bem? Então por padrão ele vem com esses dois desse lado e com este deste lado. E se eu quero pôr um outro painel, por exemplo, vou colocar o de Manufacturer Part Search. Esse aqui é bem interessante, a gente pode buscar componentes, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Enfim, você pode acrescentar todos os subpainéis
que estão aqui nessas abas, tá vendo? E algo bem interessante desses painéis, você pode trabalhar com ele solto, tá vendo? Eu soltei ele, onde eu quiser eu posso deixar ele, ou simplesmente eu posso dizer a ele onde eu quero. Aqui no centro da página está mostrando esquerda, direita, em cima e embaixo. Essa é a direção que o auto está dizendo que eu posso colocar esse painel. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, tá vendo? Ele já ficou azul lá em cima, dizendo que ele vai ser colocado lá em cima. Se eu venho para cá, ó, ele já foi para o lado direito, dizendo que vai ser colocado ali. Se eu vir para baixo, ele mostrou que vai ser colocado embaixo. Se eu venho para a direita, ele diz que vai colocar lá na direita. Então vou deixar na direita. Então esse é o painel que a gente pode mexer, tá aí. Veja que como eu mexi, ele veio com isso gravado. Então eu clico e ele volta normal. É só passar o mouse e ele volta. Se eu quero deixar ele fixo, ele vem para cá, tá bem? Mesma coisa é esse daqui, ó. Eu posso deixar ele fixo também e ele fica. Tá vendo? Então posso voltar. Uma outra coisa bem interessante é sobre o tipo de folha, tá? Veja, eu tenho esse modelo aqui, que é um padrão, que quando a gente cria um projeto, mas a gente pode ter o nosso próprio padrão de template, tá bem? E como a gente faz? Primeiro a gente precisa criar o nosso template. Eu vou demonstrar isso em uma aula futura, tá? Mas vou demonstrar como pegar esse template uma vez que a gente já tenha feito. Aqui nessa aba parâmetro, se refere aos parâmetros dessa, ou melhor, se refere à propriedade dessa folha. Então tem o geral e tem os parâmetros, tá? Não vou mexer aqui por enquanto. Vamos no geral. No geral você pode medir, ou melhor, colocar a unidade localmente, tá? Vai ser só nessa folha. Você pode escolher aqui outros tipos, tá? De templates, tá? Padrão. Mas aqui no template você pode escolher o que você fez, tá? Da sua empresa. Eu fiz alguns aqui, tá? Tem até meu nome. Vou pegar esse daqui que foi o mais recente. Então ele vai perguntar se eu quero somente nesse projeto. Então ele está perguntando aqui se eu quero somente nesse documento, em todos os documentos pertencentes ao projeto recorrente, ou abrir o esquemático, em todos os esquemáticos abertos. Eu vou fazer assim, ó, em todos os esquemáticos abertos, porque eu tenho dois, eu tenho este, vamos ver o que ele faz. Então, ele falou que teve 2 templates, tá? E ele já colocou esse template aqui, ó, tá? Algo bem interessante. Vamos para o outro. Então, também ele colocou, tá? Esses campos aqui, a gente pode mexer neles, tá? Olha, aqui é o nome do projeto, pode ver aqui ó, o nome do projeto, tá bem? E aqui é o nome da folha, tá? Então eu pus 2 parâmetros, eu quis que ele pegasse automaticamente o nome do projeto e o nome do documento, tá bem? Então, se você vir aqui em propriedades, você consegue vir aqui em parâmetro e mexer nesses campos aqui. Tem alguns que já foram preenchidos automaticamente, como eu falei, tá? Esse aqui a gente não consegue mexer. Tem até uma maneira, mas eu vou falar depois. Então, por exemplo, eu vou pegar autor. Vamos mexer no autor, tá? Vou colocar José Mercedes, meu nome. Tá vendo? Ele já colocou aqui. Ou seja, eu posso mexer em todos. Esses aqui, esses 2, foi um pequeno erro que eu vou consertar. Então, na realidade não é um erro isso aqui, tá? Vou mostrar porque isso aconteceu. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou em geral e vou tirar esse template, tá? Aí eu vou acrescentar de novo. Quando eu venho acrescentar o template, ele me dá essa pergunta aqui, né? Se eu quero somente
esse documento em todos, eu vou escolher esse aberto, pode ser aqui, mas estava marcado aqui, ó, não fazer o update dos parâmetros. Então você pode utilizar um desses dois aqui, tá? Este ou este. Eu escolhi este porque faz em todos os parâmetros. Aí agora veja o que acontece. Pegou dois documentos e agora, em vez de mostrar aqueles campos lá, ficou igual. Se eu olhar aqui, parâmetros, consigo ver todos aqueles parâmetros que estavam marcados como erro, inclusive o pré. Se eu digitar aqui qualquer coisa, tá, olha lá. Tá, tá vendo? Então, foi uma opção que eu pedi para não fazer o update das informações do novo template. Bom, outra novidade bem interessante dessa nova versão do Audio Designer é que o menu preferência ficou aqui, ó. E é algo bem interessante. É só clicar com o botão direito. Se você vir aqui, ó, geral, ele vai mostrar todos os parâmetros gerais, né? Enfim, mas a gente pode trabalhar com cada um deles. Vou pegar views, por exemplo. Aqui, ó, está se referindo ao tempo de execução desses painéis aqui, como eu falei. Aqui, ó, está o tempo dele de abertura e de fechamento, enfim, eu deixo padrão, não mexo tanto. Também a gente pode mudar o tipo. Aqui, ó, foi bem interessante, eu posso ter o light, tá? E eu gosto desse daqui, tá? Que é o padrão novo agora. Então a gente pode parametrizar como a gente quer que o Altium abra, tá bem? A gente pode já se logar na nossa conta, a gente pode mexer aqui na transparência, tá? Em navegação, isso aqui é bem interessante, tá? A gente vai mostrar aqui quando estiver trabalhando com os erros. Quando a gente for buscar os erros no Altium, a gente vai mexer aqui, tá? Bem interessante. Essa parte aqui, bom, tem muitas configurações que a gente pode fazer no Altium. Aqui na parte de documentação, onde ele vai ser guardado, tá bem? A livraria, enfim. Como a gente quer os tipos de arquivos, os novos documentos, enfim, muita coisa. A instalação, a gente pode fazer com que ele faça a secagem de update a cada 3 dias, enfim, muitas coisas. Deixa eu ver. Aqui, vou pular para esquemático. Na parte de esquemático a gente tem o geral. A gente de cara pode escolher a unidade, que vai ser geral, tá? Como eu falei, eu gosto de trabalhar com milímetro, então vou deixar em milímetro, tá bem? Tem esses parâmetros aqui que a gente pode mexer, tá? Se eu fosse vocês, eu fuçaria, não tem nenhum problema. A parte de gráfica, também eu posso deixar muitos parâmetros pré-configurados. A parte de compilação, né, onde ele vai encontrar os erros, eu posso mexer as cores de erro fatal, erro normal, apenas uma observação. Né? Bom, aí tem a opção de grid, algo bem interessante. Tá? Eu posso ter grids em polegada e grids em milímetros, tá bem? Eu gosto de trabalhar com múltiplo e submúltiplo de 1 de 2.54. Aqui eu vou mexer aqui, ó, 54. Eu gosto de trabalhar assim. Opa, eu dei sem querer. Vou voltar de novo lá. Então, eu tenho isso aqui, ó, é um 27. Aqui é o múltiplo. Aqui é 5,08, né? É múltiplo e submúltiplo. Aqui é a distância, bem interessante. Quando a gente está se aproximando de uma conexão, o mouse pula já para aquela conexão, tá?
Então eu gosto de deixar assim mesmo, padrão, tá? Mas se você quiser pode mexer. Vamos colocar em 0.5. Algo bem interessante, o Altium não aceita vírgula, tá? Tem que ser ponto. Aqui ele está assim, mas depois ele vai colocar um zero aqui. Então estou colocando ponto, tá? 1.27. E vou colocar 2.54, tá? E aqui a visibilidade, eu vou deixar tudo em 1, tá bem? Eu posso também deixar um submúltiplo disso aqui, ó. Se eu pegar a minha calculadora e fazer 1.27 dividido por 2, eu botei isso aqui, ó, 0,635. Então posso criar um novo grid com isso daqui, tá? 0,35. Eu venho aqui, eu posso com o botão direito, tá? Adicionar grid, e eles me dão esse parâmetro aqui. Eu posso escolher e depois mudar. Vou colocar esse daqui, ó, de 0,356, tá? Deixa eu dar um apply. E olha que coisa interessante, ele já mudou. E se eu apertar o G, como eu tinha falado anteriormente, ele vai mudar esses grids, tá? Olha, os grids que ele está me dando, tá? Então, em outras palavras, eu posso ter vários grids, tá? Tanto em milímetro quanto em polegadas, tá bem? O que mais? Em default, o que eu posso dizer? As partes gráficas, né? Que são arco, que a gente pode fazer, uma série de desenhos, tá? E também o comentário, que é o nome do componente, né? Os valores, eu posso dizer quais são as fontes, tá? E como eu quero que ele fique. Quando a gente estiver criando um componente, a gente vai aprender sobre isso e sobre esses campos aqui, tá bem? O designator, que é o nome do componente, eu posso dizer para o Altium que eu quero que ele já venha em um padrão. Eu posso dizer, escolher uma fonte também, se é justificado, enfim. Eclipse, eu posso mexer como eu quero, os gráficos, enfim, uma série de coisas, tá? Os conectores. Ou seja, são parâmetros que eu posso predefinir para o Altium. O que mais? Texto, por exemplo, né? Eu posso dizer como eu quero os textos, embora eu possa mexer depois. Os frames de texto também eu posso dizer. E também as linhas, né? Enfim, tem um monte de parâmetro. Já no PCB tem o geral, tá? Algo bem interessante, essa opção aqui, ele, cada vez que eu mexo em uma posição ou em uma trilha, ele vai fazer uma verificação de erro, tá? Essa outra opção aqui, ó, bem interessante, sobre os polígonos. Quando eu mexo em um componente e arrasto, ele precisa de atualização do polígono. Senão ele vai mostrar erro, uma série de coisas. Então eu deixo isso aqui, ó, clicado, tá bem? Mas vocês podem deixar sem. Quando a gente estiver mexendo com o PCB e polígono, a gente vai voltar isso aqui, tá bem? Aí tem os display, uma série de coisas, tá? A gente pode mexer também na unidade. Tá? A unidade angular, as dimensões, posso dizer que eu quero 4 casas decimais, enfim, tem um monte de parâmetros. Tudo isso a gente vai passar pela maioria dessas configurações, tá? A parte de
reporta como você quer que seja gerado, por exemplo, quando você mandar ele buscar erros, como você quer que seja exibido essas informações, as cores dos layers, você pode mudar aqui, os moldes, enfim, uma série de coisas. Em textos, edição de texto, você pode ir no geral, tá? Pode mexer aqui, no display, enfim, são ferramentas que você pode parametrizar. Outra coisa bem interessante, para eu mexer com a folha, tá? Eu estou usando essa ferramenta aqui, ó, que tem uma mãozinha, eu clico com o botão direito do mouse, ó, soltei, cliquei com o botão direito do mouse, eu consigo arrastar a folha para onde eu quiser. O botão central do mouse, se eu rodar ele vai fazer isso, tá? Se eu rodar ao contrário, ele vai fazer isso, tá? Então estou rodando a bola do mouse, ó, em sentidos diferentes, tá? O que mais? Se eu clicar na bola do mouse, é o zoom, ó, eu posso dar zoom, tá? Posso mexer, eu estou clicando na bola do mouse e ao mesmo tempo eu posso fazer outras coisas, tá bem? Olha de novo, tá bem? Queria só voltar aqui, tá? Aqui é uma folha específica para a gente mostrar o Altium, como vai ser encaixado e feito as montagens. Então nós temos essas ferramentas aqui, tá? Esse Active Bar é exclusivo para esse documento. E esse também, ó, tá? Essa folha onde a gente vai fazer as conexões, também a gente pode colocar o nosso template, tá bem? Vamos lá colocar o nosso template, foi esse aqui que eu escolhi, da mesma forma, tá bem? E a gente pode salvar tudo.